atentos, porque vamos receber a poderosa palavra de Deus. Quero convidar com muita alegria, pastor Kleber Maia, vai ser usado por Deus aqui. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Jesus. Queridos irmãos, com muita alegria eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. É muito bom estar aqui nesta noite. Nos sentimos muito abraçados por esta igreja, temos um carinho muito especial pelos irmãos e os pastores sempre nos recebem aqui com coração grande e é para mim uma alegria estar aqui mais uma vez, juntamente com a irmã Dione, a minha intercessora mor. Se ninguém aí estiver orando por mim, eu tenho certeza que pelo menos ela está, né? Que bênção. E uma alegria poder chegar aqui nesta noite, rever muitos queridos irmãos. Que Deus continue abençoando grandemente esta obra. O nosso abraço ao pastor Anderson, que não pôde estar aqui, mas somos muito bem recebidos aqui pelo pastor Rodrigo, pelo pastor André, o outro pastor André e pastor Joabe eu estou conhecendo hoje, né? Uma alegria. Vamos abrir as Bíblias, livro de Neemias, capítulo 2, onde eu quero ler o verso 20. Livro de Neemias, aí, se você não tiver aquela marcação na Bíblia e não estiver lembrando onde fica, de Salmos você volta Jó, Esté e chega em Neemias, mas essa é uma igreja da palavra, conhece muito bem a palavra de Deus e a manuseia. Capítulo 2 de Neemias, versículo 20. Nós vamos ler esse texto e aqui, querendo o Senhor e com a sua graça, trazermos uma palavra para a nossa edificação. O texto diz assim: então lhes respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. E nós, seus servos, nos levantaremos e reconstruiremos. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Em novembro do ano passado, no dia 7, um tornado da classe F4 atingiu a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. Não é muito comum esse tipo de fenômeno no Brasil. Mas em questão de minutos, 80% da cidade foi arrasada. Cidade que ficou praticamente em ruínas, em menos de um minuto. Aquele furacão derrubou casas, arrancou árvores, atirou carros à distância, e quem passou ali no outro dia certamente ficou admirado como tudo rapidamente se transformou em ruínas. Mas alguém olhou para as ruínas, olhou para os escombros e resolveu reconstruir, e resolveu levantar de novo. E hoje, meses depois deste ocorrido, a cidade já está praticamente toda de pé ali, porque alguém não olhou só para a destruição, mas resolveu levantar-se e reconstruir aquilo. Só que há alguns tornados que não aparecem nas previsões meteorológicas. Às vezes, a família vai bem e de repente, tudo vira de ponta cabeça. Tudo está tranquilo até que um diagnóstico bagunça, tudo está bem e aquela carta de demissão de repente derruba muita coisa. Todos nós estamos sujeitos a passarmos por dificuldades, lutas, tribulações, na família, no trabalho, na vida, na saúde, e de repente o que estava muito seguro virou escombros. Foi mais ou menos assim que Neemias encontrou Jerusalém. Muralhas derrubadas,
portões queimados, casas destruídas, a cidade exposta ao perigo, à vergonha. Mas ele convocou o povo para reconstruir aquela cidade. Essa história você conhece bem. Só que a dificuldade não era apenas levantar o que estava caído, mas agora uma oposição também se levantou. Sanbalate, Tobias, Gésem, nomes que o texto nos apresenta como alguém que disse: vocês não podem fazer isso, não têm condições, vocês não têm possibilidade de reconstruir isso. E hoje eu quero olhar com você o texto de Neemias 2:20, que nos traz aqui, queridos, 3 convicções necessárias para aqueles que querem reconstruir. E eu sei que você veio no culto da vitória, porque você quer ver a sua casa de pé, a sua família de pé, o seu emprego de pé, a bênção sobre a sua vida. Você quer reerguer o que caiu, quer levantar ainda mais o que está bem. E aqui nós vamos ver primeiro a confiança no Deus que concede êxito, a responsabilidade de levantar-se e a firmeza de não entregar a missão aos opositores. Acompanhe comigo, me dê um tempo da sua atenção para nós vermos o que a palavra de Deus fala ao nosso coração nesta noite. A primeira coisa que o texto nos mostra é que, ao ser confrontado pelos opositores e diante da grandeza de reerguer uma cidade, Neemias não apresenta suas qualificações, quem ele era, vim da corte, eu era próximo ao imperador, eu tenho cartas. Não, ele olha para o lugar certo, é a confiança no Deus que concede êxito, e ele diz: o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. O Deus dos céus é quem nos fará sermos bem-sucedidos. Essa expressão parece tão simples, mas ela coloca a oposição e as dificuldades no lugar certo. Porque Sanbalate dominava Samaria. Tobias tinha uma influência regional. O imperador dominava metade do mundo conhecido. Mas Neemias diz: eu sirvo alguém que é maior do que todos estes. Eu sirvo alguém que não é apenas um Deus tribal, não é apenas um Deus pequeno. Ele é o Deus dos céus, o Deus criador dos céus, o Deus governador dos céus, e Ele é quem nos fará prosperar. Essa linguagem, queridos, nós vamos encontrar em todo o escrito pós-exílio, quando parecia que o Deus de Israel tinha sido dominado por outros povos e, portanto, por outros deuses. Mas nós vamos ver Daniel, nós vamos ver também aqui Neemias, nós vamos ver Esdras dizendo: o Deus que nós servimos é o Deus controlador dos céus, governador do universo, é soberano acima de todos os impérios. Alguém podia olhar e dizer: não, Ciro governa o mundo, Nabucodonosor governa o mundo, ele pode até governar parte deste mundo, mas há um ser que governa cada estrela, cada galáxia, que governa toda a terra, e é a esse Deus que nós nos dirigimos quando clamamos para a reconstrução. Isaías capítulo 40 é um texto muito interessante, dirigido a um povo que estava em Babilônia, um povo que talvez estivesse admirado com a grandeza daquele império, mas Isaías escreve da perspectiva de quem serve a um Deus que é dono do universo. Isaías 40 e verso 12, ele diz assim: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Parece uma informação simples, né? Mas deixa eu lhe dar alguns dados para você ver a grandeza do Deus que nós servimos. Se você pegar um balde com 1 quilômetro de altura, 1 quilômetro de largura e 1 quilômetro de comprimento, um quilômetro cúbico cabe aproximadamente 1 trilhão de litros.
Calcula-se que toda a água da terra é de 1,3 bilhões desses baldes. É muita água. É muita água. Agora, faça uma concha assim com a sua mão. Faça uma concha assim com a sua mão. Toda essa água cabe na concha da mão do seu Deus. Aleluia. Cabe na concha da mão do seu Deus. Aquilo que você não consegue nem mensurar, aquilo que você não consegue nem pensar, os que jamais conseguiria atravessar tudo isso, Deus mediu na palma da sua mão. Aleluia. E é uma metáfora, porque Deus, logicamente, não tem simplesmente uma mão grande, mas é para você entender o tamanho do Deus dos céus. Isaías ainda diz assim: e ele mediu os céus a palmos. Deixa eu lhe dar mais um dado. Só a nossa galáxia, a Via Láctea, tem aproximadamente 100 mil anos-luz de diâmetro. Um ano-luz, você sabe, é a distância que a luz, a 300 mil metros por segundo, leva um ano para percorrer. Se a gente construísse uma nave com essa velocidade, que não é muito veloz não, é só mais ou menos 1 bilhão de quilômetros por hora. Essa nave com essa velocidade todinha, levaria 100 mil anos para atravessar só a nossa galáxia. Aí Isaías diz: 1 bilhão de quilômetros, 1 bilhão de quilômetros, 1 bilhão de quilômetros, 1 bilhão de quilômetros. Ele mediu os céus a palmos. Isso é para você ter somente uma ideia. Quem é o Deus que governa o universo? É a esse Deus que você serve. É esse Deus que tem o controle da sua vida. É esse Deus que você clama a Ele por reconstrução. É como se Deus estivesse dizendo: se eu meço as águas todas na palma da minha mão, por que você acha que o seu problema é grande para mim? Se eu meço as galáxias com meu palmo, por que você acha que o seu problema é impossível para eu resolver? Aleluia! Então, meu amado irmão, nesta noite eu vim aqui para lhe garantir: Deus é o Deus dos céus, o Deus que governa, o Deus que manda, o Deus que tem tudo em suas mãos, e é este Deus, aleluia, que nós depositamos nele a confiança e dizemos: o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Ele nos fará ser bem-sucedidos, aleluia. Talvez você chegou aqui calculando o tamanho de um problema que você pensa: eu não sei nem por onde começar a resolver. Pois comece declarando que o Deus dos céus é aquele que está trabalhando por você, é o Deus que vai te ajudar, é o Deus que vai além do que a medicina, do que a ciência, do que a razão consegue resolver. Ele é o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Eu ouvi alguns dias atrás o testemunho de um pastor, que Deus falou com ele e disse: vá no endereço X, tem uma igreja fechada, e você vai reabri-la. E ele foi, chegando lá, a igreja realmente estava fechada, e pergunta daqui, pergunta dali. Não, o pastor desiludiu-se, vendeu o templo e desapareceu. E quem comprou o templo? Uma empresa X, fabricava equipamentos, e ele tomou o endereço e foi lá. Porque ele não sabia que o dono da empresa era da turma que bate tambores, tinha ódio de crente, comprou dizendo que lá ia virar um depósito de material velho para, de fato, destruir a igreja. O pastor chegou e disse: olha, eu quero falar com o dono, porque Deus me mandou reabrir a igreja que ele comprou. Já começaram a rir, ligaram para o escritório. O cidadão disse: eu quero ver, manda esse pastorzinho subir aqui. Como é a história? Deus me mandou
reabrir aquela igreja. Então, você vai comprar o prédio? Não, você vai devolver o prédio. Isso nunca vai acontecer. Mas quem conhece o Deus que nós servimos, quem sabe o tamanho dele, quem sabe o que ele pode fazer, quem sabe que os problemas para ele não são nada, que bronca grande para ele é pequena, aleluia. Aí Deus falou no coração do pastor: pergunte a ele, se eu tirar a filha dele de cadeira de roda, se ele devolve. Aí ele disse: deixa eu fazer uma pergunta ao senhor, que Deus manda lhe fazer. Se Deus tirar a sua filha da cadeira de roda, você devolve? O homem ficou branco, amarelo, começou a suar frio. Ninguém sabia dessa história. Ele não declarava isso. Essa filha já tinha ido a muitos especialistas no mundo todo e não havia nenhum prognóstico de que ela pudesse sair da cadeira de rodas. Aí o homem disse: quando é que Deus vai fazer isso? Aí o pastor já estava empolgado mesmo e já sabia quem era o Deus, disse: é agora. Pois se ele fizer, eu devolvo. Aí ele disse: ligue para a sua casa. Quando ele atendeu o telefone, alguém aos gritos do outro lado dizia: a menina, a menina, a menina, a menina, aleluia. Ela já estava de pé, aleluia. E aquele homem caiu de joelhos, a igreja foi reaberta. O Deus dos céus é Deus que faz coisas gigantes, aleluia, coisas extraordinárias. Neemias olha para um problema tão grande, muralhas ao chão, opositores se levantando, gente grande que quer trazer dificuldade para a obra. Ele diz: vocês não estão entendendo, quem vai nos fazer prosperar é o Deus dos céus, é o Deus que governa os céus, o Deus todo-poderoso, aleluia. Jesus nunca prometeu, queridos, que nós não teríamos dificuldades. Ele disse em João 16:33, no mundo tereis aflições. Mas ele não disse só, lute. Ele disse, tenha bom ânimo, porque eu já venci. Eu venci o mundo, aleluia. Nós servimos a um Deus que é vencedor e que, portanto, tem todo o poder. Se você precisa construir, ou se você precisa reconstruir, a primeira questão que o texto nos mostra é a confiança no Deus que nos fará prosperar. Este é o Deus dos céus. Mas após declarar quem é o Deus, em quem ele confia, agora Neemias diz: a nossa responsabilidade é levantar-nos e construir. Porque aí nós entendemos uma coisa, queridos: fé não produz passividade. Se você sabe quem é o Deus a quem você serve, se você sabe qual o tamanho dele, se você sabe o que ele pode fazer, então ele diz: já que é o Deus dos céus que vai nos fazer prosperar, nós, seus servos, nos levantaremos e reedificaremos. Isso mostra, em primeiro lugar, que Neemias sabia qual era a sua identidade. Ele diz: nós somos seus servos. Esta é a nossa identidade. No crachá pode estar médico, pode estar porteiro, na CLT pode estar outra profissão. As pessoas olham para você, chamam de professor, de técnico, mas a sua, a minha, a nossa verdadeira identidade é: nós somos servos do Deus Altíssimo. É isso que nos define, pertencemos a Ele, servimos sob a sua autoridade, trabalhamos para a glória dEle e dependemos da sua graça, porque nós somos servos do Deus Altíssimo. Isso significa que nós estamos sob o comando dEle. Tecnicamente alguém podia dizer: não, vocês são subordinados do imperador. O imperador pode ser até o chefe que assina
a sua carteira, mas eu e você somos servos de Deus. Significa que a minha lealdade final, o meu compromisso definitivo, a minha identidade mais profunda não é com outro, mas senão com aquele a quem eu sirvo. Eu sou o seu servo. E deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão, você pode não ter essa identidade muito gravada na sua mente, mas o mundo espiritual tem. Quando você anda por essa rua, quando você vai a qualquer lugar, no mundo natural, alguém não pode ser que não identifique a sua identidade, mas no mundo espiritual, anjos e demônios sabem quem é você. Eu estive alguns dias atrás conversando com um enfermeiro crente lá em Parnamirim. E ele dizia que um dia atendeu um cidadão que estava num surto psicótico. Ele trabalha exatamente num hospital psiquiátrico. E nada resolvia aquele problema. Ele entendeu que não era uma questão apenas da mente, mas era uma questão do espírito. Orou por aquela pessoa, ele acalmou-se. E no outro dia, aquele homem conversando com ele, ele dizia: olha, eu sou daquela religião dos tambores. Eu vou fazer serviços, eu vou fazer trabalhos. E quando eu olho para alguém, eu tenho uma visão espiritual. Vivo ou morto. Aquele homem dizia, estou falando do testemunho de alguém que conversou com ele. Vivo ou morto. Se eu olho para ele, eu vejo uma luz dentro dele. E eu sei de quem ele é, a quem ele pertence. Inclusive, ele disse: eu estou vendo essa luz em você agora. Isso é identidade espiritual. Você pode achar que é só mais um andando pelas ruas de Natal. Não, o mundo espiritual sabe, ali vai um servo do Deus vivo, ali vai um servo do Deus dos céus, ali vai alguém que pertence a Ele, ali vai alguém que é dele, aleluia. E nós temos que entender essa identidade. Nós somos servos do Deus Altíssimo, e por isso, Neemias diz, nos levantaremos e edificaremos. Muitos cristãos, infelizmente, vivem num estado de acomodação. Não, é isso mesmo. A vida é assim. As coisas estão ruins. E parece que os tijolos quebrados são parte da paisagem com que você já se acostumou. É isso mesmo. É um diagnóstico que não tem jeito. É porque eu nunca consegui nada na vida. Mas eu vim aqui nesta noite lhe dizer: se você é servo do Deus dos céus, se você é servo deste Deus, e você sabe o tamanho do seu Deus, então se levante, aleluia, se levante, porque Ele é o Deus que dá poder, que dá graça, que dá sabedoria, que dá ânimo, que dá força, aleluia. Quando você se levanta, você está dizendo: quem está comigo é maior do que o mundo, é maior do que os problemas, é maior do que as lutas, é maior do que os opositores. Quando nos levantamos, nós honramos a Deus, porque dizemos: Ele está comigo e nos dará vitória, aleluia. Glória a Deus. Por isso que tem gente que acha que crente é louco. Todo crente verdadeiro tem um tonzinho de loucura, porque ele não olha o natural, ele olha o sobrenatural. Deixa eu lhe contar uma história que eu vi há poucos dias atrás do próprio cidadão. Um irmão lá em Parnamirim, hoje é dirigente de uma congregação, e ele disse que um dia estava na igreja e o irmão contou que o bujão de gás dele secou. E ele ficou atribulado porque não tinha dinheiro para comprar outro naquele momento. E ele disse que aquele irmão disse que abraçou o bujão de gás e fez uma oração. Coisa de gente crente, mas doido, né?
doido por Jesus. E ele disse que acendeu o fogão e o fogão pegou e ainda passou 2 semanas cozinhando. Aí esse irmão, guarde sua melhor palma que eu ainda vou encerrar. O irmão ouviu o outro contando isso. Ele disse: meu Deus, Deus pode fazer isso? Ficou até um tanto escandalizado no dia. Mas meses depois, ele ficou desempregado. E o bujão secou. E ele disse: se Deus responde a oração de crente, eu vou orar. A nossa acomodação às vezes diz: deixa, vamos para a casa de mamãe, vamos ver se o vizinho resolve, vamos fazer outra coisa. Mas se você sabe que o seu Deus é um Deus poderoso que responde a oração do crente, você age. E ele disse que abraçou o bujão de gás, estava tão seco que ele disse que levantou para cima e fez uma oração. Fez uma oração. Meus irmãos, quem não for muito crente, trapa os ouvidos, porque passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e que a empresa de bujão de gás não nos escute. Ele ficou 6 meses com aquele bujão, porque o Deus que tem todo o poder é capaz de fazer coisas extraordinárias. Não prove a Deus não. Se você pode, compra o bujão, não abrace ele não. Mas você precisa entender, se Deus é este Deus, eu não posso ficar acomodado, eu não posso olhar para os tijolos caídos e achar que é isso mesmo, para minha família desmantelada e achar que é isso mesmo, para alguém que foi embora e achar que é isso mesmo. Se você é servo do Deus dos céus, faça como Neemias, nós nos levantaremos e edificaremos. Nós nos poremos de pé e não deixaremos que as ruínas tenham a última palavra, mas nós faremos, aleluia, aquilo que Deus pode fazer, porque nós entendemos que Ele, o Senhor, está conosco e é o nosso Senhor, nós somos seus servos. Vivemos uma época difícil no nosso país, época em que reconstrução é uma palavra séria. Época em que a moral, a justiça e tantas outras áreas precisam. E nós somos servos de um Deus que nos chama a nos posicionarmos. A sua família está sob ataque, mas você se levanta e diz: eu sou servo de Deus e eu vou reconstruir, aleluia. Nenhuma influência do inferno é maior do que a oração de um pai que se põe de joelhos e acredita no Deus do céu que pode abençoar a sua família. Nenhuma instrução errada vai ser capaz de afastar os teus filhos, porque Deus é Deus que age, Deus que faz, Deus que alcança, Deus que faz coisas extraordinárias diante de uma ruína, aleluia. Nós nos levantamos e dizemos: nós somos servos de um Deus poderoso e nós vamos reconstruir, porque a fé não é passividade, a fé é crer que Deus é poderoso para fazer. Seu testemunho é uma posição que você toma, sua firmeza doutrinária é uma posição que você toma, seu serviço de amor é uma posição que você toma, a sua fidelidade quando todo mundo diz: não, aqui todo mundo faz, é isso mesmo, todo mundo erra, mas quando você diz: eu não sou todo mundo, eu sou servo de Deus, eu me posiciono, eu me levanto, e Deus é aquele que vai usar estes servos para reconstruir, porque nós vivemos baseados em valores eternos, baseados em verdades que não mudam, baseados em verdades que não cedem à pressão do momento, mas servimos a um Deus que nos chama para sermos seus instrumentos de reconstrução, na família, na sociedade, na sua casa, ou onde quer que você esteja
Deus é tão poderoso que nós podemos confiar nele e dizer: se eu sou servo do Deus dos céus, eu me levantarei. Eu me levantarei e eu assumirei uma posição. Você pode achar que é coisa simples o que você faz, uma palavra, uma instrução, uma posição, uma firmeza, já é suficiente para alguém olhar e dizer: espera aí, tem alguém diferente aqui, tem alguém com outra atitude aqui, tem alguém com outra forma de fazer. Eu acho extraordinário, porque quando Deus estava levando o povo para assumir a terra que Deus havia prometido a eles, o povo de Israel era uma terra grande e uma terra cheia de pessoas, de opositores. Ninguém estava entregando a terra, ela precisava ser conquistada, mas Deus disse assim: onde você colocar a planta do seu pé, eu vos tenho dado. Essa promessa especificamente era para eles, mas ela nos traz um princípio, queridos. Quando você dá um passo, Deus está com você. Quando você começa, Deus começa. Quando você avança, Deus avança. Quando você se posiciona, Deus está ali. Quando você diz eu vou, Deus diz eu vou também, porque eu estou com você. Aleluia. Se somos servos, andamos sobre a luz desse Deus, sobre a graça desse Deus, sobre a força desse Deus. E é preciso então entender: fé não é ficar esperando que os tijolos se juntem sozinhos. Fé é se levantar, pegar a colher de pedreiro na mão e dizer: tijolos, aí está indo um servo do Deus Altíssimo, e a obra vai começar, e é agora, aleluia, é agora. Por quê? Porque nós nos levantaremos por sermos servos desse Deus, e faremos uma grande obra. A primeira coisa que Neemias nos mostra é a confiança no Deus que nos dará a vitória. A segunda coisa é a responsabilidade que temos de nos levantar e de agir. Mas ainda tem uma última parte no versículo, que Neemias olha para Sambalate, Tobias, Gessem, todos aqueles inimigos, que não eram apenas críticos, com uma crítica construtiva: olha, deixa eu dar uma ajuda. Não, eram opositores, dizendo: isso não vai dar certo, isso nunca vai se levantar, vocês não têm condição, se construir um muro ele vai cair, uma raposa derruba, vocês não têm poder, não têm nada. São opositores. E aí nós entendemos, queridos, a nossa firmeza não entrega a missão aos opositores, porque Deus nos mostra que há um limite. Neemias olha para aqueles homens e diz: vocês não têm parte nisso. Ele estava querendo dizer: vocês não têm nada com esta aliança, vocês não fazem parte desse povo. E ainda ele diz: vocês não têm direito, vocês não mandam aqui, não têm autoridade, e vocês não têm memória, a oposição de vocês não vai deixar nem rastro, vocês não têm memória aqui. E aí nós entendemos uma coisa, queridos irmãos: para sermos servos de Deus e para reconstruirmos, nós também precisamos entender com quem nós faremos alianças. Porque há um projeto maravilhoso de Deus para a sua vida, há um projeto maravilhoso de Deus para a sua família, mas nem todo mundo pode fazer parte desse projeto. Não é viver uma teoria da conspiração e ver inimigo em todo lado, não. É entender que há uma separação espiritual. Há aqueles que são servos de Deus e aqueles que trabalham contra. E o apóstolo Paulo nos diz que nós não podemos estar sob julgo desigual. A gente aplica isso a casamento, mas na realidade ele está falando sobre tudo. Há uma frase que eu ouvi há algum tempo e que dizia assim: você é a média das 5 pessoas com quem você anda. Então funciona assim: você começa a andar com um crente avivado, daqui a pouco você está incendiado. Mas você começa a andar com um crente frio, daqui a pouco você está congelado.
Você começa a andar com gente que acredita, daqui a pouco você está motivado. Você começa a andar com um bocado de gente que só vê o lado ruim das coisas, daqui a pouco você está desanimado. Você começa a andar com uns sujeitos com uma foice na camisa, daqui a pouco você está fazendo parte de uma revolução por aí. O que ele diz é: eu quero fazer a obra, eu sei que Deus não me levanta, eu sei que Deus está comigo, mas por isso mesmo eu não posso fazer aliança, eu não posso dar as mãos, eu não posso andar com qualquer um, nem fazer parte de qualquer projeto. Nós, queridos, vivemos um tempo em que nós precisamos ter sabedoria e discernimento. Tem gente que quer andar com você só para pegar a vitória que você está, mas ele não tem parte nisso, porque não crê, não anda na mesma fé e não tem o mesmo propósito. Tome cuidado. Neemias nos ensina: eu confio no Deus dos céus, eu me levanto porque sou seu servo, mas tem gente que não faz parte disso. E quantas vezes nós, por ignorarmos o poder das companhias, o poder das amizades, nós acabamos nos envolvendo e nos afastando do projeto de Deus para nós. Isso vale para mim, para você, para os nossos filhos, para todos aqueles sobre quem nós temos autoridade e influência. Você sabe com quem seu filho anda? Eu tenho um exemplo bem próximo na minha família, uma prima que o filho ficava no quarto e não tinha muito contato com o povo, e ela não acompanhava o que é que estava acontecendo e tudo mais, e do nada ele saiu do quarto com a mochila nas costas, uma passagem na mão, e disse: estou indo me filiar ao Estado Islâmico. E ele hoje está lá, saído da Paraíba diretamente para o ISIS. Cuidado. Vigie sua casa, vigie sua família, vigie suas companhias. Não é porque ele é engraçado, não é porque ele me ajuda, não porque ele é gente boa, mas existe uma diferença: aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Isso não é para nós vivermos isolados do mundo. Jesus era acusado de sentar com pecadores, mas ele nunca se tornou parte deles, ele nunca comungou com aquela rodinha, ele nunca fez parte daquele grupo em suas atitudes. Se você tem amigos, seja você a influência sobre eles. Se você tem pessoas que andam com você, seja você a voz que diz qual é a atitude que deve ser tomada. E se alguém ali não respeita ou não comunga com você, levante-se como Neemias e diga: você não tem parte nesta aliança, você não tem parte nesse negócio, mas o Deus do céu me fará prosperar e me dará discernimento para entender com quem eu preciso andar. Nós entendemos pela palavra de Deus que nós vivemos numa luta. Se você é crente, você é um guerreiro do céu. Paulo diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes das trevas, os principados, as potestades. Não se engane não, as trevas querem destruir você e sua família, mas aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em você é o Deus indestrutível, é o Deus imparável, é o Deus invencível, é o Deus incomparável, é o Deus que faz além de qualquer possibilidade, porque Ele é o Senhor que nos dá a sua maravilhosa graça e também sabedoria para andar. Há parcerias que o povo de Deus não pode fazer, há alianças que não convêm, há pessoas com quem você deve cortar o vínculo em amor. Continue orando por ele, continue amando, continue orando para Deus abençoá-lo, mas siga dentro do projeto de Deus para a sua vida.
Neemias não está dizendo, vocês não podem ser crentes, mas ele está dizendo, não há aliança com aquele que é opositor ao reino, não há parceria, você não tem memória nisso, você não faz parte disso, e isso é algo que nós precisamos cuidar, queridos. Deuteronômio capítulo 20, tem uma passagem muito interessante, depois de algumas instruções, como fazer quando você for para a guerra. Ele diz assim no verso 8, quando vocês forem para a guerra, o sacerdote vai adiantar seus oficiais e vão dizer assim, se tiver algum medroso, volte, para que o coração do seu irmão não se derreta, porque aqui nós aprendemos, sentimentos negativos são contagiosos, não dá para fazer a guerra com medroso, não dá para fazer a guerra com gente que só olha para baixo, não dá para fazer a guerra com gente que não acredita, não dá para fazer a guerra com gente que não tem a mesma fé, a mesma confiança, aleluia. Então nós aprendemos, faça a guerra, mas faça como crente e com crentes, aleluia. É melhor um crente anônimo do que um ímpio conhecido. É melhor um crente que não tem lá tanta habilidade do que o ímpio mais habilidoso, se ele não está trabalhando no mesmo propósito. Nós confiamos num Deus que é capaz de abençoar os seus servos, sem que precisemos de alianças com aqueles que estão contra o reino, e porque cremos no nosso Deus, nós nos levantamos e analisamos com quem andamos, mas crendo, nós avançamos, porque Deus nos dará vitória, aleluia. A confiança no Deus que nos faz prosperar, a responsabilidade de se levantar, e o discernimento de não andar com qualquer um, são coisas que nós aprendemos nesta palavra. Você sabe que Neemias reconstruiu o muro, mas sua reconstrução foi limitada. O mundo continuou em pecado, os impérios continuaram avançando, porque o mundo precisava de um restaurador maior do que Neemias. Mas ele veio, desceu à terra, morreu na cruz. Ali ele triunfou sobre principados e potestades. Ali ele abandonou a glória celestial por um pouco de tempo e veio para se tornar homem. Mas agora ele ressuscitou de entre os mortos e fez a maior declaração: eu estou vivo, aleluia, e todo o poder e toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra, aleluia. Jesus reconstruiu vidas, e ainda hoje Ele está aqui para reconstruir aquilo que está caído, aquilo que está derrubado, aleluia. Ele prometeu dizendo: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, aleluia. A pedra angular, o construtor por excelência, o Deus que nos levanta, Ele está aqui nesta noite. E se você tem tijolos caídos, se você tem destroços na sua frente, se você tem cenário de caos na sua vida, hoje é a noite de você entender: o Deus dos céus nos fará prosperar. Eu sou o seu servo, me levantarei, aleluia, e edificarei com sabedoria e graça, aleluia. Fique de pé comigo, eu já vou concluir. Neemias estava diante de uma realidade difícil, uma cidade em ruínas, um povo medroso, adversários querendo impedir, mas quem crê tem uma postura diferente. A fé olha para cima e diz: Deus, o Deus dos céus, nos fará prosperar. Ela olha para dentro e diz: antes de qualquer coisa, eu sou seu servo. Ela olha para a obra e diz: e nós nos levantaremos e faremos isso. E ela olha para os adversários e diz: vocês não terão a palavra final, aleluia. Eu não sei qual é a muralha que está caída na sua vida, que tijolo está precisando de reconstrução, mas eu sei de uma coisa: o reconstrutor está aqui nesta noite. O Deus dos céus está aqui nesta noite. O seu Filho Jesus é construtor de vidas por excelência. Se entrou alguém aqui
que está com a vida quebrada, que está distante de Jesus, que está lutando, mas não vê a prosperidade da sua vida, especialmente na questão espiritual, é porque você ainda não aliou-se com aquele que tem todo o poder, você ainda não se tornou servo do Deus dos céus. Mas se alguém que nesta noite quer tomar a decisão mais importante da sua vida e confessar Jesus como seu Salvador, eu quero convidá-lo a tomar essa decisão nesta noite. Se alguém que quer entregar a vida para Jesus, confessá-lo como Senhor nesta noite, dê um sinal assim com a sua mão, ou venha aqui à frente, ou quem sabe você já caminhou, você já andou com Jesus, você foi servo dele, mas hoje só os tijolos caídos estão espalhados por aí. É hora de se levantar e retomar a sua caminhada. Deus irá reconstruir a sua vida e a sua história. Alguém que está distante de Jesus e hoje quer retomar a sua caminhada, a sua aliança, e quer retornar para Jesus nesta noite, dá um sinal aí, aleluia. Glória a Deus. Eu tenho um último convite a fazer e vou encerrar. Alguém que está com a vida quebrada,